na ordem do dia no Brasil. Depois de tantos escândalos de corrupção, tanta crise do governo federal, é inevitável que a gente comece a debater a questão da reforma política. O que a gente precisa entender é que no Brasil, a nossa sociedade recente, pós-ditadura, ainda é muito jovem e tem muito ainda o que amadurecer no sentido de construir instituições e que garantam a participação efetiva da população nas decisões do país. Todos os governantes e todos os parlamentares são apenas representantes do povo. Não podem criar instrumentos e instituições que substituam o povo ou a democracia direta. Mas nesse processo é preciso que a gente vá trabalhando no sentido de aperfeiçoar esses mecanismos. Uma das coisas que está muito clara nesse escândalo de corrupção do governo Dilma, do PT, do PP, do PMDB, do PSDB, é o financiamento privado de campanha. Milhões de reais são destinados aos candidatos, sejam eles aos cargos proporcionais, aos cargos eletivos ou aos cargos executivos. É óbvio que quem está financiando, quem está dando 5 milhões de reais para um candidato, ou para um prefeito, ou para um governador, ou para um presidente da república, depois que essa pessoa foi eleita, vai cobrar isso. Ninguém é tão bonzinho, nenhum capitalista é tão ingênuo e tão bom para ficar doando o seu dinheiro sem ter nada em troca. Então, o financiamento público de campanha já é o principal elemento a ser debatido quando a gente trata de reforma política. E nós do PSOL estamos tratando a reforma como uma reforma política, não apenas uma reforma eleitoral. Então, nesse sentido, é importante que a gente estabeleça também que aqueles mandatários que depois de eleito traírem os interesses da população ou os interesses para que foram eleitos, tenham a perda do seu mandato garantida. Por isso a gente luta pela revogabilidade dos mandatos, sejam eles parlamentares ou mesmo mandatos executivos. A gente também luta pelo fim da cláusula de barreira, que na verdade é um nome estranho para uma proibição, colocando dificuldades para a legalização e o funcionamento dos partidos menores, geralmente os partidos de esquerda que não têm financiamento privado de campanha. Nós também lutamos pela proibição de cabos eleitorais pagos, porque o que a gente vê, infelizmente, é que, como o capitalismo trata tudo como mercadoria, ele também está tratando o processo eleitoral como uma mercadoria. Então, nesse sentido, a proibição do financiamento privado de campanha, que empresas doem milhões, e a proibição de cabos eleitorais pagos, joga no sentido de você politizar esse processo eleitoral. E, por fim, a gente precisa, entre outras coisas, trabalhar no sentido de garantir com que os projetos de iniciativa popular tenham mais facilidade de chegar até as câmaras federais, a Câmara do Senado Federal, ou até as câmaras municipais e assembleias legislativas. Porque o que acontece hoje, infelizmente, é que a população que não tem parlamentares que representem os interesses da população acaba ficando impedida de participar do processo de elaboração das leis. Evidentemente que existem outros temas a serem tratados na reforma política e nós vamos tratar desses temas em outra oportunidade. Mas aqui eu queria deixar muito clara a posição do nosso partido em relação a essas questões e basicamente em relação ao problema do financiamento público de campanha. O PSOL é favorável ao financiamento público de campanha, é contra esse financiamento privado bilionário em que se tornaram as eleições no Brasil. Em média, os governadores eleitos aí gastaram aquilo que foi declarado, algo em torno de 21 milhões de reais. Tem empresas aí, as grandes empresas de bancos que doaram 15, 17, 18, 20, 30 milhões de reais. Isso é um absurdo e isso compromete o processo eleitoral de maneira severa. Então, nesse sentido, uma das questões importantes a serem debatidas na reforma política, na reforma eleitoral, que está em debate, é justamente o financiamento público de campanha. O compromisso do PSOL é com a democracia, ou ampliar os espaços democráticos da construção de uma cidadania verdadeira no Brasil.